é primeiro lugar em audiência. As melhores músicas. Vamos dar início agora à nossa próxima programação do palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae. O tema da nossa próxima atividade é Boas Práticas de Educação Empreendedora, professores finalistas do Prêmio Educador Transformador. E eu gostaria de convidar ao palco Leiliane Alves, Flaviana Bárbara, Juliana Patrícia, Débora Rízia, Nicolas Magalhães, Rita do Socorro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso palco e um excelente painel. Boa tarde. Oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, boas-vindas aqui a todos. Eu me chamo Rita Queiroz, sou formada em administração, analista de microrregião aqui do Sebrae Goiás, e nós estamos aqui para ter uma tarde, maravilhosa com essas 5 feras aqui da educação, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas antes da gente passar para esse momento de apresentações, eu vou falar um pouquinho sobre o Prêmio Educador Transformador. Então, esse prêmio é uma parceria do Sebrae com a BET Brasil e o Instituto Significare. Então, no universo de quase 3.000 projetos, eles foram selecionados entre os 70 finalistas. Que prestígio para o nosso estado aqui de Goiás, o segundo estado com maior número de finalistas no Prêmio Educador Transformador. E esse prêmio ele acontece aonde? No BET Brasil, que é o maior congresso de educação e tecnologia da América Latina, com mais de 30.000 participantes. Então, foi uma honra acompanhar vocês, e a gente vai passar aqui um tempinho com eles. A gente vai passar por um breve momento de apresentação e vamos bater um papo bem gostoso hoje à tarde, não é não? Então, primeiramente, vamos começar com a categoria de Educação Infantil com a professora Flaviana. Ela vai se apresentar um pouquinho e falar sobre o projeto. E cada um vai ter a oportunidade de falar um pouco e depois vamos ter uma troca bem legal nessa experiência. Boa tarde a todos. Eu sou a Flaviana, sou professora da Educação Infantil na cidade de Silvânia, Goiás. Para mim foi uma honra participar desse concurso. O Sebrae nos proporcionou momentos incríveis e o projeto que eu me inscrevi no Prêmio Educador Transformador foi o projeto Eu Sou Diferente, onde os estudantes estiveram na prática ali, através de brincadeiras, rodas de conversas, aprender a respeitar a diferença entre elas, o racismo, a inclusão de pessoas com deficiência. E eu tinha um estudante na minha sala que, apenas 5 anos, ela se recusava a pegar na mão de uma criança só porque essa criança tinha a pele mais escura que ela, ou seja, um certo preconceito. Então, eu desenvolvi esse projeto e, no final, o objetivo foi alcançado, Hoje, essa criança ela gosta de brincar, principalmente com esses estudantes que têm a pele escura. E o objetivo do projeto foi alcançado e eu me sinto muito feliz de ter ficado entre os finalistas. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para a Leiliane, também da categoria de Educação Infantil. Pode se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Leiliane. Bom, o meu projeto foi pensando no seguinte: a cidade de Palmeiras de Goiás começou a fazer a coleta seletiva do lixo. E eu percebi que a comunidade, as pessoas não estavam colocando o lixo, fazendo a separação do lixo. E eu pensei, como professora, como que eu posso mudar isso? É na minha sala de aula, E aí eu comecei a trabalhar com os meus alunos sobre a coleta de lixo. Chamei os pais e a ideia foi, eles tinham que fazer uma lixeira para lixos recicláveis e a melhor lixeira ganharia um prêmio. Por quê? Porque aí eu envolvi também o maker, envolvi a família, que é a comunidade, E aí, depois disso, eles fizeram as lixeiras, fiz a sala de aula invertida, que eu passei os trabalhos para casa com os pais estavam fazendo os trabalhos com os filhos. E nós fizemos a premiação, as autoridades de Palmeiras foram lá entregar essa premiação, e os meninos fizeram as lixeiras, e foi assim muito bom.
E o pessoal de Palmeiras gostou tanto que eles implantaram esse sistema esse projeto para todas as escolas de Palmeiras, para que a comunidade colaborasse com a coleta de lixo seletiva. Então, acredito eu que isso é uma oportunidade que o professor tem de transformar de verdade. E eu acredito no seguinte, para quem está ouvindo aqui, sala de aula não é só entre quatro paredes. Sala de aula tem que sair para fora dos muros da escola. Então é nisso que eu acredito. As boas práticas têm que sair para fora dos muros da escola. Obrigada. Obrigada, Leiliane. Vou passar a palavra para a professora Débora, que é do Ensino Fundamental Anos Finais. Boa tarde a todos. Sou a professora Débora, sou lá da cidade de Campinaçu, Goiás. Fica bem ao norte, próximo a Minasul, Praia do Sol. E eu desenvolvi com os meus alunos do Ensino Fundamental Anos Finais um projeto de robótica na escola. É um projeto simples, porque nós temos poucos recursos. Sou de uma escola pública, estadual, um CEPI, a única escola da minha cidade que é CEPI, a única escola estadual. E lá nós desenvolvemos esse projeto porque nós estávamos tendo muitas transferências. Os nossos alunos estavam evadindo muito da escola. E nós fizemos como um projeto de permanência do aluno na escola. E a partir daí nós usamos muitos materiais recicláveis. Então essa foi a parte empreendedora. Os materiais que eram descartados na escola, a gente reutilizava para fabricar os nossos objetos em sala de aula, nas aulas de robótica. Obrigada, Débora. Agora quem vai se apresentar é a professora Juliana, da Educação de Jovens e Adultos. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Juliana de Caldas Novas, Goiás. E para mim também foi uma experiência fantástica participar do processo seletivo e ser classificada como finalista do Prêmio Educador Transformador 2023. Nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos. Eu sou professora de artes e nós concorremos com um projeto que se chama Incluarte, a inclusão contada pelo olhar da arte, oportunidade em que nós usamos Frida Kahlo como referencial artístico de referência do nosso trabalho, para mostrar para os nossos alunos que, às vezes, as nossas fragilidades podem ser transformadas em potencialidades, assim como Frida Kahlo fez com a deficiência dela. E, a partir disso, nós trabalhamos uma construção do processo artístico dos alunos, que teve como resultado final uma mostra imersiva, onde toda a comunidade foi dentro da escola para ver o que estava acontecendo, uma oportunidade cultural também na escola. Obrigada. E agora eu passo a palavra para o professor Nicolas, da Educação Superior. E aí, tudo bem? Em relação ao meu projeto, ele envolve o pessoal do ensino superior, do curso de engenharia de software. Ele é uma pegada de programação, de dev, mas com um olhar meio empreendedor. Então, a gente trabalha competências empreendedoras no sentido de promover uma motivação, um engajamento no decorrer do curso. Então, os meninos eles fazem a parte inicial de uma startup e projetam ela no decorrer do curso deles. Então, aqui está aparecendo as fotos aí, o pessoal está presente aqui. E eu estou aqui representando os projetos desses alunos que compraram essa ideia. É um projeto permanente e eu fico muito feliz de poder estar aqui. Então, obrigado. Obrigada. Então, vamos a algumas perguntas. Primeiro, eu quero saber que impacto que vocês perceberam tanto na escola, na vida dos alunos e na comunidade em geral. Quem quer falar primeiro? Então, vamos lá, professora Leiliane. Gente, o impacto foi tremendo. Eu tenho aqui, o pessoal bateu palma aqui, de Palmeiras de Goiás, Aline, o Cleiton, o Sebrae, Clayton, meus alunos. Por quê? Porque foi o que eu falei, gente. Professor não tem que ficar entre quatro paredes, não.
professor tem que jogar os projetos para fora. Então, a partir do momento que lá da sala de aula, aqueles alunos de educação infantil conseguiram ensinar para a comunidade qual é a forma de separar o lixo, qual a importância de separar o lixo, isso aí, o que aconteceu? Desenvolveu pela cidade inteira. Então, isso, para mim, é um impacto grande. A cidade inteira colaborando com a coleta de lixo seletiva, o que não acontecia antes, né? Obrigada, Leiliane. Mais alguém quer responder? Eu concordo com a Leiliane quando ela fala assim que nós precisamos trabalhar, na verdade, potência com nossos estudantes em sala de aula. Ah, mas são estudantes pequenos da educação infantil. Claro, nós precisamos trabalhar potência neles. Eles levarão para a família e, posteriormente, para a sociedade, não é? O meu projeto, né, tema diferente do da Leiliane, mas a questão da inclusão, respeito ao próximo, isso também precisa ser levado os muros além da escola. Pode falar, professora. Tem um impacto positivo, principalmente Caldas Novas, que é uma cidade turística. Então, nosso potencial lá é o turismo. E aí, quando a gente traz a artes, tá ali, quero cumprimentar o pessoal da EJA, da escola, que vieram de Caldas Novas para cá de ônibus. E é esse o impacto, é mostrar a potência da arte em todos os lugares e principalmente na educação. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juliana. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Nicolas. Eu queria saber como foi a sensação quando soube que o teu projeto foi selecionado. Na verdade, eu fiz inscrição no projeto, no programa, no prêmio, e sem realmente ter uma intenção de ir para frente. Quando se fala de engenharia de software, o normal da engenharia de software é programação. O normal, isso galera estuda programação, estuda engenharia, então é para programar, é para construir software. Só que o detalhe, o diferencial do projeto é a inclusão de propósito, de realmente uma missão de vida para os alunos e trazer um ator de inovação externo para dentro do projeto de cada um. Então, eu já agrego, a gente já constrói conexões aí. Então assim, para mim mesmo, eu não esperava chegar lá. Não, todo mundo sabe. Primeira vez que eu conversei com as meninas, e isso foi o melhor do prêmio. Foi conhecer essa galera aqui do estado de Goiás. Foi uma honra para mim poder participar com eles. E quando eu vi meu nome na lista, eu falei assim, não é possível que agora a gente vai estar representando o estado dentro da educação. Isso é... Muito legal. E para você, Débora, como é que foi? Eu uso a palavra incrível para descrever o momento. Quando eu vi o meu nome, eu pensei, gente, eu moro num município que tem menos de 4.000 habitantes. O município que eu moro é pequenininho, então todo mundo se conhece. Até a Taline, que é a minha analista, falou, quando saiu o nome do seu município, eu achei assim, foi diferente para todos, porque nós não trabalhamos com tanta intensidade no município. O município não tem o atendimento que deveria ter. Ela até disse assim, por quê? Porque o município, as potencialidades são poucas. A oportunidade dos alunos são poucas. Então, nós, com esse incentivo, o prêmio trouxe para nós um ânimo, trouxe para nós um novo respirar. Mostrou que o professor, sim, ele pode transformar, independente do local onde ele está. Nós somos transformadores, nós somos pessoas que podemos mudar a vida do outro. Obrigada, Débora. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Juliana. Como é que é para você essa sensação de ser esse instrumento de mudança mesmo, assim, tanto na questão pessoal, profissional, como foi esse sentimento? É um sentimento de acreditar mesmo. O professor acredita na educação, né? Pode ninguém acreditar que o professor nunca deixa de acreditar. Então, esse sentimento é um sentimento de eu estou no caminho certo. É esse o lugar da educação e nós precisamos, sim, cada vez mais desenvolver na nossa prática pedagógica
projetos transformadores que vão impactar a vida dos nossos alunos e que mostrem que a educação é além do quadro e do giz. Então, é um sentimento de certeza mesmo de estar no caminho correto. Perfeito. Professora Flaviana, como foi a receptividade na escola? Eu sei que lá vocês trabalham muitos projetos já na questão empreendedora. Como foi essa recepção após a participação no Prêmio Educador Transformador? O que mudou para vocês? Bom, gente, o pessoal do aprendizado Marissa está ali, né? De Silvânia, Goiás. Foi uma recepção maravilhosa. Muita coisa mudou, na verdade, principalmente com os pequenos. Eu falo assim que é gratificante, né? Um estudante chegar lá, e quando eu cheguei de viagem, um estudante de apenas 5 anos me abraçar e falar assim: obrigada, professora. Eu não sabia que o Papai do Céu fez todos diferentes. Então, nós temos que respeitar essas diferenças. Então, assim, você vê que você fez algo que mudou a realidade daquela criança e, assim, mostrando para todos os professores que nós estamos ali para fazer mesmo a diferença, como é uma educação transformadora, não é? E assim, incentivando os outros a se inscrever nos próximos prêmios, que eu tenho certeza que vai ter mais inscrições a partir daí. Pegando o gancho, a próxima pergunta para a Leiliane. O que você diz para os outros, os colegas, né, os educadores, nessa questão, vale a pena, né, inscrever o projeto? Como foi essa experiência? O que você deixa de mensagem para eles? Pessoal, eu sempre falo, vale super a pena. Eu estou com uma professora aqui, a Aline. Eu já falei para ela: Aline, nós vamos escrever já o ano que vem, já vamos fazer um projeto juntas. Já falei com outros professores também. Gente, eu sou encantada com trabalhar em cima de projeto. Então, eu gosto muito de projetos. Estão aqui para comprovar. É projeto em cima de projeto. Eu acredito que o professor enriquece muito as aulas dele, enriquece muito os alunos com projetos. Então, eu estou incentivando. Professores que estão me ouvindo aqui agora, se inscrevam, porque é maravilhoso. Eu nunca pensei que eu ia fazer parte de uma coisa tão maravilhosa, tão incrível, que é o educador transformador. Obrigada. Nico. Isso mesmo. Nicolas, quando você percebe, né, que o seu projeto impactou a vida dos seus alunos, qual é o sentimento? Meu projeto marcou e está marcando. Ele não é um projeto que tem começo e tem fim. Ele é literalmente desenvolvimento com propósito, e a galera ele vai realmente continuar a ideia e desenvolvendo cada etapa do software dele. Então, assim, trazer essa garotada mais velha, maior de 18 anos aqui, né? Com os projetos dele, eles verem as startups aqui que o Sebrae está apoiando, eles terem acesso a pessoas-chave dentro do governo, propriamente dito, das comunidades de inovação, ensiná-los que há um caminho possível de você sair do ensino básico, já entrar no curso superior e utilizar o curso superior para a vida. Então, deixa de lado aquela ideia de falar assim: o que eu aprendi na faculdade, eu não uso dentro da minha empresa, dentro da minha jornada profissional. É o contrário. A missão que eu tenho e a missão que eles seguem é utilizar todos os dias aquilo que eles estudam dentro da faculdade na missão empresarial, na missão profissional de cada um. Entendeu? Então, assim, eu tenho a convicção que o resultado ele está vindo, ele já veio nos primeiros passos. Então, as fotos aí da entrega. Eu tenho aluno aqui que nunca tinha subido em cima de um palco para apresentar, de fazer um pitch. Eles fizeram, eles romperam desafios aí. Eu tenho certeza que cada vez mais eles vão desenvolver seus próprios caminhos aí, trilhando coisas maravilhosas. Sentimento de gratidão, né? Professora Débora, você já tem assim um planejamento profissional, pessoal, para os próximos anos? Como é que pode contar um pouquinho para a gente? Sim. Como a professora Leiliane disse, é incrível participar do Educador Transformador.
E nós já estamos desenvolvendo novos projetos para inscrever no próximo prêmio para o ano de 2024, para participar também. Eu continuo com o projeto de robótica na escola, tem um outro também que é sobre as goianidades, conhecendo as nossas raízes, que eu trabalho também no ensino fundamental. E o intuito é que esses projetos cheguem além, porque eu disse assim, o educador transformador, ele traz o reconhecimento para nós, professores, mas quem faz o projeto é toda a comunidade escolar, principalmente os alunos, porque são eles que desenvolvem. Então, assim, eu quero que eles também sejam reconhecidos. O meu próximo passo é inscrever em projetos para que os alunos também possam participar juntamente com os educadores. Obrigada. Para a professora Flaviana e a Leiliane, que trabalham, né, com a educação infantil, eu queria saber como é para vocês esse trabalho de base, né, ver ali o desenvolvimento dessas crianças e a modificação que elas fazem em casa também e na sociedade de modo geral. Trabalhar na educação infantil, né, Leiliane, é lúdico o tempo todo, né? E os estudantes, às vezes, eles nos assustam, não é, Leiliane? Às vezes, os estudantes com 5 anos, eles trazem cada problemática ali que se transforma em um projeto. Por exemplo, nós trabalhamos com projetos desde todo o planejamento. Então, alguns projetos, os próprios estudantes trazem a problemática, ou seja, eles são instigados e trazem essa problemática. Outros, enquanto educadora, a gente percebe o tema que precisa ser trabalhado, que foi o meu caso, e vai além, não é? Eles levam para isso para a família, o que são os mais impactados. Por exemplo, em conversa com a mãe de uma estudante, ela simplesmente ficou encantada, né? Quando uma menina chegou de 5 anos cantando a música, falando de várias etnias, raças e valores, né? Que todos precisam ser trabalhados, respeitando os cadeirantes, né? E o mais interessante é que na minha sala eu tenho um estudante que tem lábio leporino. E a mãe, a preocupação daquela mãe, né? Ela chegou ali no primeiro dia de aula e falou assim, eu tenho medo que os outros estudantes riam do meu filho em sala de aula. E isso, ele foi abordado no tema, né, do projeto, e tem o boneco também tem o lábio leporino. Ou seja, foi trabalhado todos os temas para chegar nele. Então, é gratificante perceber o impacto das famílias. Você falou de base. Educação infantil é isso. O que uma criança aprende na educação infantil, está até olhando para as meninas ali, né, Nicolas? Educação infantil, ela vai levar para sempre. Então, trabalhar com essas crianças, fazer com que essas crianças compreendam essas problemáticas, vai fazer com que elas tenham isso para sempre. Então, a base, realmente, da educação infantil é isso. E eu fico muito feliz, como a Flaviana falou, chega com uma problemática, professora, eu já estou com uma problemática aqui para fazer um projeto. Por quê? Professora, estão estragando os patrimônios públicos da cidade. Você viu? Ah, vi. Beleza, projeto. Então, começa a trabalhar de pequeno, deles, da salinha de educação infantil, e isso vai o quê? Proliferar para sempre na vida deles. Vai ficar guardado aqui, ó. Então, isso é o que eu gosto, educação infantil, por isso. Obrigada. Juliana, me fala um pouquinho qual é o desafio, né? Como foi para você trabalhar a arte e a inclusão? Como é que é trabalhar isso no seu projeto? Você já tem outros projetos em mente também? Quais são os próximos passos? Então, desafio, eu acho que o principal desafio é mesmo vir de uma escola pública, né? E a escola pública a gente não tem tantos recursos como a gente gostaria de ter para desenvolver os projetos que a gente quer desenvolver na escola. Então, muitas vezes a gente tira do bolso, os colegas ajudam. Graças a Deus eu trabalho numa equipe que é muito unida e os alunos também topam, não, professora, vamos fazer, e cada um dá a sua contribuição e acaba dando certo. E essa questão dos projetos, cada vez mais a gente luta para desenvolver os projetos na escola, trazer novos projetos. A gente já tem aí engatilhado
novos projetos para a nossa prática pedagógica, não só eu como professora de artes, mas toda a nossa unidade, que é o Mater Isabel da EJA de Caldas Novas. Certo. Nicolas, como foi para você se transformar em ser educador transformador? Em algum momento já tinha pensado nisso desde criança? Como é que foi que você se viu assim, não, eu quero ser um educador, eu quero transformar vidas, impactar pessoas? Ela está falando aqui sobre o processo de se transformar em educador transformador. Eu tenho uma opinião muito clara na minha mente no seguinte: todo educador do Brasil, ele tem que ser transformador. O Brasil, ele não tem espaço para educadores que não pensem que o futuro está ali dentro da sala de aula. Então, assim, para você hoje ser educador, você tem que ter esse olhar transformador. Você tem que ter essa responsabilidade nas costas, que você está mexendo com o maior bem de alguém, você está mexendo com o futuro de uma pessoa, você está mexendo com o futuro da própria humanidade. Então, quando você alia tecnologia, quando você alia sustentabilidade, quando você alia o próprio sentimento de aprender crescendo, ele é transformador. Tá? Então, assim, até foi uma forma que eu respondi lá na BET, no seguinte, que aqui nós 70 professores, no âmbito do Brasil todo, é representatividade. Então, a gente representa aqueles professores que não fizeram inscrição nos projetos. Então, já fica aí o convite de fazer inscrição nos projetos. A gente representa aqueles que tiveram excelentes ideias e não tiveram tempo de concluir o formulário, por exemplo. Então, a gente representa aquela galera toda ali que fazem a educação acontecer. Mesmo que for educação básica, mesmo que for educação profissional e até mesmo superior. Então, a ideia que eu tenho é que todo profissional de educação no Brasil, ele é transformador, sim, tá? Eu venho de uma família que temos muitos educadores, a gente sabe o desafio, né? Então, Débora, eu quero te perguntar, quais são os desafios dentro de sala de aula? Que a gente sabe que muitas vezes são muitas realidades, acaba sendo um pouco mãe, um pouco psicóloga. Qual é o desafio do educador hoje no Brasil? Eu digo que o desafio do educador é ter coragem. Porque eu falo assim que o principal característica de um educador é ter coragem. Porque se você tiver coragem, você corre atrás, você busca, você faz acontecer. O educador, ele precisa, como o Nicolas disse, ser transformador. É representar aquele que não conseguiu chegar lá, é representar a todos. Então, essa coragem de olhar para o nosso aluno e ver o potencial que, às vezes, nem os pais conseguem mais ver, está em nós. Porque, muitas vezes, as pessoas olham para o aluno e olham para ele e falam assim, gente, esse menino não vai dar em nada. Mas o professor olha lá nele e fala assim, ele tem um futuro, ele vai conseguir. Eu falo para os meus alunos a seguinte frase, eu falo assim, ó, vocês são o meu futuro. Eu quero ter bons geriatras quando eu estiver na velhice e precisar ser tratada. Então, assim, como os alunos são o nosso futuro, nós temos que ter esse olhar carinhoso e esse olhar de esperança. Esperar o melhor de cada um, porque todos têm suas potencialidades, basta ser desenvolvidas em cada um. Obrigada. Juliana, sobre a questão da arte, eu queria saber quais são as suas referências, também como você caiu nesse mundo artístico, nessa questão de desenvolver. Eu vi o trabalho que vocês fizeram, foi fantástico, né? Ali, replicando, né, a Frida Kahlo, todo o ambiente dela. Como é essa experiência para você nessa questão artística e as referências? Na verdade, a minha primeira formação é pedagogia, então é bem longe da arte, mas eu tenho a sorte de ter uma mãe artista. Então, a arte sempre foi muito presente em casa, inclusive no reconhecimento de artesanatos que a minha avó fazia, coberta de retalhos, crochê. Então, isso também é arte e hoje, mais que nunca, a gente sabe disso. E aí, depois, falei, eu quero ser professora de artes, o que eu tenho que fazer para isso? Aí eu fui fazer faculdade de artes visuais
E depois, agora, depois de muito tempo de ter concluído o doutorado, eu resolvi voltar para a academia e estou fazendo faculdade de artes, mestrado em artes visuais. E aí, no mestrado, especialmente, a gente ganha um embasamento teórico muito forte, acadêmico, de fazer a aula de artes não como era antigamente, que a gente desenhava o Papai Noel com o gorro vermelho e colava a bolinha de algodão na ponta. O ensinar a arte com um cunho de pesquisa, de ciência. E aí o resultado é esse, um projeto como o que nós executamos na educação de jovens e adultos em Caldas Novas. Ótimo, perfeito. Professora Flaviana, em que momento você percebeu a problemática? Inclusive está aqui os bonequinhos da professora que ela trata em sala de aula, para quem não conhece. Em que momento você sentiu a necessidade de levantar essa problemática e perceber que ali nasceria o projeto Eu Sou Diferente? Bom, esse projeto surgiu no primeiro dia de aula, numa dinâmica, né, para a gente conhecer a turma ali. Eu coloquei um espelho numa caixinha, né, e passei ali na roda. E aí eu instiguei os estudantes, falei, olha, aí tem uma foto de uma criança linda. Eles olharam ali sorrindo, né, quando descobriram que era eles mesmo. Aí foi a questão da problemática que a Leiliane disse, né. Aí eu, na roda de conversa mesmo, como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, eu questionei. E aí, todos são iguais? Aí um estudante questionou, não, professor, eu sou diferente. E aí os demais começaram a participar e falando da sua diferença, da sua característica. Então eu fui instigada dessa forma e também pelo esse estudante que tem o lábio leporino, também ser incluso com a turma. Obrigada. Leiliane, como que você trabalhou a questão da reciclagem, né, a escolha do material? Como que os alunos abordaram isso dentro de casa? Então, foi feita uma apostila. Primeiro eu fiz uma reunião com os pais, expliquei o problema, falei que gostaria do apoio deles. E aí foi feita uma apostila. A minha coordenadora que está ali me auxiliou também com essa apostila. E aí eu trabalhei a sala de aula invertida, onde os alunos levaram o material para casa, estudavam com os pais e depois na sala de aula nós fazíamos a roda de conversa falando sobre o assunto. E depois para as lixeiras, eu procurei trabalhar com as lixeiras com materiais recicláveis também. Porque assim eu estaria incentivando os alunos a reutilizar também. Então foi trabalhado a sala de aula invertida, foi trabalhado o maker, foi trabalhado a roda de conversa, foi trabalhado as diferenças também, foi trabalhado bastante assunto num assunto só. Esse é o que os professores deveriam fazer. Os professores deveriam trazer a interdisciplinaridade para dentro da sala de aula. Os professores deveriam trabalhar mais problemáticas, assuntos que estão lá fora e que os alunos também têm acesso, só que não são acreditados. Pensam que os alunos estão ali só para ouvir, mas não, os alunos estão para colaborar, para acrescentar para nós também. Então foi por isso. Só continuando, no caso você falou de uma reunião inicial com os pais. Teve resistência por parte desses pais? Olha, sobre a reunião, nós conseguimos cerca de... Foi 50%, né? 50% dos pais. Só que, o que acontece com o projeto? Consegui 50%. Os outros viram os outros filhos destacando, viram os filhos recebendo a premiação do município, viram o vice-prefeito, os vereadores levando aquela premiação, toda aquela situação. O que acontece? Agora os outros pais querem fazer parte dos outros projetos. Por isso que eu acho interessante a comunidade, os políticos se envolverem também dentro da escola. Eu parabenizo muito a minha cidade por isso, porque eles estão ali, ó, junto. Vamos fazer? Vamos fazer. Então isso trouxe o quê? Credibilidade para que os outros pais também façam parte dos próximos projetos. Pelo exemplo, né?
Eu só vou comentar um pouquinho essa questão que a Liliane falou em relação à política pública. A política pública, ela vai literalmente dentro desses desafios regionais e cria amplitude. Se a gente para pensar, a universidade, o centro universitário que eu trabalho é na região metropolitana. Nós estamos falando de interior, nós estamos falando de norte do estado, nós estamos falando de sudeste do estado, nós estamos falando de um pouquinho para cá. Quando a gente pega aqui no estado de Goiás, é o interior do Brasil. Nós tivemos outros colegas também, professores transformadores, no estado do Amazonas, no estado do Pará, no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Nordeste. Então a gente teve representantes de todo o Brasil. E quando você coloca esses professores no mesmo âmbito e fala assim, professores, conversem entre si, pessoal, a educação brasileira ela tem jeito. A educação brasileira, independente de qual região que estiver, ela tem profissionais decentes que sabem o que estão fazendo. Então, assim, quando o pessoal fala, Nicolas, mas você está militando muito em relação à educação, e a gente tem que militar mesmo. A educação, ela está acontecendo, a educação, ela precisa ser apoiada, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa pegar professores igual a professora Leiliane e falar assim, ó, faça, execute. Por quê? Porque tem projetos decentes, tem projetos que realmente está acontecendo, inclusive em relação à educação empreendedora, que são, às vezes, apagadas, às vezes, deixadas de lado por conta de políticas públicas que sufocam. Entendeu? Então, assim, essa foi a oportunidade de realmente ver o que está acontecendo. Isso mesmo, a gente vê que está mudando, né? A gente vê o engajamento, mas ainda precisa mudar bastante, né? Professora Débora, a gente falou muito sobre o impacto nos alunos, na sociedade, mas eu queria saber o que mudou em você essa experiência. Qual foi o impacto pessoal, profissional, não só a questão do projeto, da premiação, de toda essa experiência, essa vivência dentro de sala de aula? Eu usei a palavra incrível e vou usar novamente. Foi um marco maravilhoso na minha vida. Você sair do interior e chegar lá na Bet Brasil, em São Paulo, que é uma feira, como você citou no início, que é a maior feira de educação tecnológica da América Latina, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, esse projeto, participar, impacta tanto na nossa vida, dá um gás. Os meus colegas de profissão, quando eu cheguei, eles falaram, colega, você chegou com um gás diferente, você chegou com um ânimo diferente. O que o projeto nos faz? Ele dá para nós essa credibilidade. Como o Nicolas disse, é o reconhecimento. Professor, ele precisa desse reconhecimento para que ele possa fazer cada vez mais. E os nossos alunos, eles reconhecem, mas como ele disse, nós ainda precisamos de políticas públicas para melhorar nesse âmbito. Aproveitando aqui a professora Débora, eu queria saber como que surgiu a ideia de trabalhar essa robótica dentro de sala de aula. Surgiu a partir de uma problemática, matemática. Por quê? A robótica, ela não é somente a fabricação de robôs. Ela vai além. Ela é um pensamento computacional. É fazer com que o aluno pense de forma lógica, desenvolver o raciocínio lógico nesse menino. Então, ela foi pensada a partir dessa temática, de desenvolver esse menino para ele melhorar nas aulas de matemática, para ele melhorar o relacionamento interpessoal, porque nós precisamos trabalhar esse socioemocional nos meninos e a robótica, ela tem esse leque, ela nos ajuda. Por quê? Porque lá o menino precisa de cooperação, ele precisa aprender, ele precisa ajudar o outro, ele precisa colaborar com aquele que não participou na aula anterior e que precisa estar por dentro do projeto. O menino precisa desenvolver o raciocínio lógico, é preciso trabalhar com o algoritmo, a sequência lógica. Então, assim, ela partiu realmente do gargalo da educação, que é a matemática. Obrigada, Débora.
Juliana, quais são os novos desafios em Caldas Novas? Quais são as oportunidades lá para a gente trabalhar nesse meio da arte? Oi. Quais são os desafios e oportunidades que você tem para trabalhar em Caldas Novas, através dessa arte que você leva para os seus alunos? As oportunidades. Oportunidades principalmente no sentido de trazer um olhar mais para o que nós vimos principalmente no Congresso Bet Educar, que nós tivemos a oportunidade de estar uma semana imersos, que é trazer a questão do socioemocional para a escola, trazer a questão das tecnologias, né, que não tem como fugir disso, hoje a tecnologia, hoje as novas tecnologias, e isso precisa estar presente na sala de aula, inclusive, e também a questão da criatividade. E aí eu acho que esse é um pontapé que a gente precisa continuar, já foi dado, mas a gente precisa continuar galgando esse lugar na cidade. Então, você acha que o professor ele precisa investir em inovação, em transformação, está sempre ali se capacitando? Como é que está esse profissional hoje, ao seu ponto de vista? Não entendi. Eu não estou conseguindo te ouvir. No caso do educador, é importante investir na inovação, nessa capacitação desse profissional para os desafios, né, na sala de aula. Como você acha que está o perfil do educador hoje? O que ainda precisa melhorar, né, no quadro desses educadores, dos colegas? O que você observa? Em Caldas Novas, eu acho que a gente ainda está engatinhando muito nesse mundo, sabe? Inclusive, eu até comentei com a Débora agora há pouco, quando eu nem pensava em trabalhar robótica, e é possível trabalhar robótica nas aulas de artes, ela já estava um pouquinho à frente, mesmo numa cidade com 4.000 habitantes. Então, eu acho que a gente ainda está distante disso, principalmente no lugar de sala de aula, mas é o que eu disse, né? Aí a gente tentar mostrar para as pessoas, e aí é na base do diálogo mesmo, incentivar a participação em prêmios como esse, que é financiado pelo SEBRAE, para trazer a inovação para a sala de aula, inovação para o professor, para que ele procure cada vez mais buscar aperfeiçoamento profissional, formação continuada, para a gente conseguir educar esses alunos para um novo milênio. Porque eles são importantes e esse é o mundo deles. Não é como era antigamente, é como é hoje. Eu costumo brincar assim, o mundo é de quem está nascendo. Então, se o mundo é de quem está nascendo, o professor precisa se preparar para ensinar quem está nascendo. Professora Flaviana, pegando o gancho da professora Juliana, essa mudança que a gente vai vendo, que cada vez tem sido mais rápida, né? Uma mudança muito ágil. Como é que o professor ele tem que se preparar para estar ali lidando com essas gerações, né? Que a cada dia é mais imediatista, né? Mais tecnológica? Como são esses desafios para quem é educador? Bom, nós, enquanto educadores, transformadores, não é? Nós precisamos muito de criatividade, porque nada adianta a tecnologia sozinha, né? A gente precisa trabalhar com muita criatividade, colocar a cultura maker ali e de forma interdisciplinar, como a Leliana disse. E estarmos preparados, sempre estar em busca, né, de novos conhecimentos para trabalhar melhor essa tecnologia em sala de aula. Porque às vezes quando se fala assim, tecnologia, se pensa só em computador, mas não é, tudo é tecnologia, é uma sequência, não é? Isso não se pode perder, colocar a mão na massa ali, a cultura maker, misturado mesmo de forma interdisciplinar com a tecnologia, isso tem certeza que dará certo. E seremos, né, potencializando cada vez mais esses estudantes para ser criativos mesmo. Professor Nicolas, senhor que trabalha com a tecnologia, né, ali diretamente, qual é a sua opinião também sobre essa mudança muito rápida
que vem acontecendo na nossa sociedade, no ensino, na forma de enxergar o mundo também, né, tanto das crianças, adolescentes. Qual é o seu ponto de vista? Bem, quando a gente fala de tecnologia e educação, a gente esbarra no primeiro papel do professor em tentar segurar ao máximo o nosso estudante, o nosso acadêmico ali, no mundo que tem, atrativos melhores do que eu aprender. Então, assim, é muito mais fácil eu me divertir do que eu aprender, teoricamente, hoje. Então, quando você pega o seu acadêmico e coloca ele dentro de uma sala de aula e fala assim, olha, esquece o mundo lá fora, esquece o som, esquece a diversão e vem para cá aprender o que você tem que aprender, é só com tecnologia que eu consigo isso. E tecnologia não é o âmbito digital, tecnologia não é o computador mais moderno, tecnologia não é a experiência mais difícil e complexa. Tecnologias são as ferramentas que ajudam a humanidade. Então, assim, quando a gente fala, você fala assim, para mim, qual que é esse desafio? Eu, como professor de tecnologia, a gente tem que buscar cada vez mais ferramentas de deixar a aprendizagem simples, que seja agradável, que seja tranquilo e que utilize aquilo que o acadêmico, que o aluno já vive dentro da sala de aula para fazer sentido e significado para ele. Então, se eu conseguir provar um sentido e um significado, eu tenho certeza que qualquer disciplina vai ser fácil de conseguir isso aí. E para a gente já ir finalizando, eu queria que vocês, cada um, né, desse uma mensagem, porque vocês são pessoas que transformam vidas, são pessoas ali que são instrumentos mesmo de mudança na nossa sociedade e no mundo. Faz com que nós tenhamos mais esperança, né, em dias melhores. Então, gostaria que cada um desse uma mensagem aqui, tanto para o nosso público e para os alunos de vocês que acompanham o trabalho de vocês, que eu sei que muitas pessoas vieram prestigiá-los. Qual a mensagem que vocês querem deixar hoje aqui? Pode começar, Débora? A mensagem de hoje é esperança. Eu li uma frase muito interessante que diz assim: quando você vai dormir, você não tem certeza que vai acordar no outro dia, mas mesmo assim você coloca o despertador. O nome disso é esperança. Então a educação precisa que nós, educadores, e toda a sociedade em geral tenha essa esperança. Esperar tempos melhores, esperar momentos melhores e transformar pessoas melhores. Porque os tempos só serão bons se nós nos transformarmos em pessoas melhores a cada dia. Aqui eu só tenho a agradecer a galera que está aqui representando o curso de vocês, agradecer minha coordenadora, a professora Kellen, que está ali no cantinho, o Henrique, o Rodrigo, o Lucas, o Guilherme, que está aí também, minha família, minha esposa linda, Ludmila, minha prima Ana Laura, o Vagão, a Rayane que está aí, galera toda que veio aqui. Eu consegui trazer a comunidade, nós, né, o Unifam trouxe a comunidade inteira do curso de engenharia de software, está aqui fazendo participando aqui da Campus Party. Então, assim, é dizer que esse prêmio ele não serve como ponto final, mas é um ponto de partida. É um ponto de partida de incentivar, um ponto de partida de falar coisas boas e levar cada vez mais incentivo para a nossa educação. Pode continuar. Agradecer também, né, principalmente ao SEBRAE por essa oportunidade que está nos dando, né, de mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho. Agradecer a presença da coordenadora Ieda, junto com os alunos da Educação de Jovens e Adultos de Caldas Novas que vieram para nos prestigiar. Agradecer meus filhos Ana Júlia e Enzo, né, que estão aqui comigo hoje e que é um mundo que é deles, né? Então faz muito sentido eles estarem aqui e dizer que esse realmente é o que o Nicolas disse, é o início, né? Que esse lugar possa ser alcançado por muitos outros professores que se incentivem e que principalmente os adolescentes e os jovens vejam na educação um lugar de esperança para nós fazermos o nosso Brasil um Brasil muito melhor.
Bom, eu quero agradecer primeiramente ao meu esposo, o Delso, meu filho, né, o Gabriel, a Gisele, que estão aqui, toda a comunidade educativa que veio me prestigiar lá do Aprendizado Marista. E o Sebrae, gente, o Sebrae, ele transformou as nossas vidas. Eles falam que nós somos educadores transformadores, mas, na verdade, eles plantaram a semente de esperança em nossos corações para sermos transformadores. Então, assim, o tempo todo em roda de conversa ali, nós somos instigados a continuar. Uma palestra que eu jamais vou esquecer, que eu participei lá na Bet Brasil. Vai lá e faz, não é? E nós fomos instigados isso o tempo todo. Com o material que você tem, vai lá e faz e seja, assim, um educador transformador sem perder a esperança, porque nós podemos, sim, transformar nossa realidade, por mais difícil que seja, mas nós podemos transformar através da educação. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu aprendi numa palestra lá no BET. Através do caos, a gente consegue aprender. Sala de aula, às vezes, está bagunçado, um colega está aprendendo com o outro. Nós estamos num caos aqui, mas de aprendizagem, né? Muito barulho, mas cada um aprendendo na sua área, ouvindo. Quero agradecer ao pessoal do Sebrae pela oportunidade de estarmos aqui. Estou com o coração a mil de alegria. Quero dizer, você, professor, se inscreva. Isso aqui é excelente, maravilhoso. Quero agradecer a todos que vieram me apoiar, de Palmeiras de Goiás. Agradecer aos meus amigos maravilhosos que eu fiz, né? Nos proporcionou mais isso. Agradecer você, Rita. Muito feliz. Felicidade é a palavra de estar no Educador Transformador. Obrigada a todos. Eu quero agradecer também a participação de cada um de vocês, tá? Essa entrega, a coragem, como a Débora falou, de abraçar, né? De acreditar também no projeto, que é possível. Inclusive, como vocês mesmos falaram, né, que outros professores abracem, né, a oportunidade. E, assim como eu falei anteriormente, eu também venho de uma família de educadores, eu sei que não é fácil. Vocês têm muitos desafios, né? Mas, assim, é uma profissão que eu vejo que é gratificante, a gente vê pelo olhar de vocês, né, o cuidado, o carinho, o zelo, né, em cada momento. Então, agradecer em nome do Sebrae. Agradecer também aqui o meu gerente Sérgio, que está aqui prestigiando, o colega André. Agradecer, então, todos vocês, né, por esse momento que foi super agradável aqui, né, nessa tarde de hoje. E falar que vocês vão receber um mimozinho. O André vai trazer aqui para vocês um presentinho.